Bom dia, professor Fernando, mais uma aula de geografia, né? Então, estamos trabalhando o capítulo apostila 3, capítulo 6, que continua com o tema climatologia, ou seja, a parte da geografia que tem como objetivo o estudo do clima. E dentro deste contexto de estudo do clima, nós vamos trabalhar muito a questão da pressão atmosférica. No caso de pressão atmosférica, é a pressão que a atmosfera exerce sobre a superfície terrestre. Então, quando eu falo de pressão atmosférica, eu vou estar falando de regiões de maior pressão atmosférica e regiões de menor pressão atmosférica. É importante ressaltar para vocês que toda região, próxima ao nível do mar, tem uma maior pressão atmosférica. E toda região, de maior altitude tem uma menor pressão atmosférica. Ou seja, o ar fica mais pesado em uma área de maior pressão atmosférica e o ar fica mais leve em uma região de menor pressão atmosférica. Por exemplo, se nós tivermos uma região, se vocês estiverem, por exemplo, vou pegar uma região mais conhecida por nós, Campos do Jordão. Campos do Jordão está a 1.750 metros acima do nível do mar. Então, se Campos do Jordão está numa região de elevada altitude, consequentemente, a pressão atmosférica vai ser menor, Ou seja, o ar vai ficar mais leve, mais rarefeito. E se você estiver numa área mais acima, nós vamos sentir mais essa diferença de pressão atmosférica. Como o ar mais leve, você tem uma quantidade menor de ar. Consequentemente, vamos pegar um time de futebol que joga numa região de alta ou elevada altitude com menor pressão atmosférica. Ou seja, o ar mais leve, consequentemente a bola vai ficar mais leve e ela vai estar numa velocidade maior, porque o ar é mais rarefeito, velocidade maior da bola, consequentemente vai ter reflexo. Os atletas vão ter menos oxigênio no cérebro, ou seja, vão pensar de uma forma mais devagar, vão ter dificuldade de respirar, vão ter dificuldade para correr. Então, tudo dificulta. Quando vocês estão, por exemplo, descendo para a praia, descendo a serra, vocês estão saindo de uma área de elevada altitude, ou seja, menor pressão atmosférica, para uma região ao nível do mar com maior pressão atmosférica. Consequentemente, vocês vão ter os ouvidos entupidos. Isso é reflexo da pressão atmosférica. O que vocês precisam fazer? Para abrir e fechar a boca, estando chiclete, coisas desse tipo. Tá? Então, conceito de pressão atmosférica é a pressão que a atmosfera exerce sobre a superfície terrestre. Área de menor altitude, maior pressão atmosférica, ar mais pesado. Área de maior altitude, menor pressão atmosférica, o ar mais leve, mais rarefeito. Aí nós temos a questão dos ventos. O que é o vento, na realidade? O vento é o ar em movimento. Tá? Esse ar que vai distribuir diferentes pressões atmosféricas, Então, numa área de alta pressão atmosférica, numa área de baixa pressão atmosférica, então nós vamos ter também a diferença das correntes marítimas, maior quantidade de vento, maior corrente marítima, as águas mais agitadas. Então, o vento tem uma interferência direta na questão da temperatura e do clima. As brisas. As brisas é aquele
aquele ar mais leve que sai do mar para a terra, ou seja, o continente, ou do continente para o mar. Então, quando esse ar mais ameno sai do mar para o continente, eu tenho a brisa marítima. Quando esse ar mais ameno sai do continente para o litoral, para o mar, eu tenho a brisa continental. Então, vamos lá, brisa marítima. Quando vocês chegam na praia, certo? Olhem só, o que acontece? Durante a noite, a brisa é terrestre. Ou seja, olha, o ar frio sai da parte continental, sai da terra e vai para o mar. E o ar quente sai do mar, vai para a terra. Então, por isso, se vocês chegarem à noite lá para nadar, coisa desse tipo, a água vai estar quentinha, porém a areia vai estar extremamente fria. Caso contrário, ocorre no período da manhã. O ar frio vem do mar para a terra. E o ar quente sai da parte continental para o mar. Então, o que nós encontramos quando nós chegamos na praia na parte da manhã? Geralmente a areia está bem quente. Quando você entra na água do mar, ela vai estar muito fria. Então, essas são as controvérsias, né, das chamadas brisas marítimas ou brisas terrestres ou continental. Então, durante a noite, o ar quente sai do mar e vem para o continente. Durante o dia, o ar quente sai do continente e vai para o mar. Massas de ar. As massas de ar, na realidade, elas são grandes porções homogêneas da atmosfera, que apresentam características comuns. Então, as massas de ar, elas podem ser quentes ou podem ser frias. Elas podem ser úmidas ou podem ser secas. Depende de onde elas saem, depende da sua origem. Por exemplo, toda a massa de ar que sai próximo da linha do Equador, né, elas são massas de ar quentes e massas de ar úmidas. Todas as massas de ar que saem das zonas polares, elas são massas de ar frias e massas de ar secas. Então é importante vocês terem ideia, né, de onde saem essas massas. E essas massas, elas podem mudar de acordo com o seu destino. Uma massa de ar seca, quando ela entra numa parte, né, mais... quando ela entra próxima à linha do Equador, ela pode se tornar uma massa de ar úmida. Então depende da sua origem e do seu destino, né, da onde elas estiverem se deslocando. Aí eu tenho as frentes, né? Eu tenho a chamada frente quente e a chamada frente fria. Então, a frente quente, né? Ela é uma frente mais leve, enquanto que a frente fria, ela é mais densa, mais pesada. Então, a frente quente, ela está sempre próxima à linha do Equador. E as frentes frias, elas vêm das chamadas regiões polares, né? Então, eu tenho lá uma frente fria, que é mais leve. Aí vem a frente fria, né, que é mais pesada. Então, ela vai sobrepor a frente quente. E vai ter uma queda substancial da temperatura. E a frente quente? A frente quente, ela surge
ela se origina quando o ar quente substitui o ar frio, fazendo com que a temperatura vá se elevando. Beleza? Aí nós temos o que mostra, né, essa variação de temperatura, os chamados climogramas. O que são climogramas? Climogramas são gráficos, né, que medem a pluviosidade e medem também a temperatura. Então, eu coloquei 4 climogramas diferentes, né, para que vocês possam estar analisando. Preste atenção aí. Climograma, sempre do lado esquerdo, mostra pluviosidade em milímetros, ou seja, a quantidade de chuva. Então, ele vai de 0 a 400. Tá? Então, vai variar de climograma para climograma. Esse aqui está de 0 a 400. Então, 0 não chove nada, 400 chove 400 milímetros em média. Do lado direito, nós temos de 0 a 40 graus Celsius. Ou seja, temperatura 0, muito frio, 40 graus, muito quente. Na parte inferior, nós temos letras do J ao D. J, M, A, M, J, J, A, S, O, M, D. Então, esses são os meses do ano. E acima dessas letras, nós temos uma barrinha que mostra, essa barrinha mostra a quantidade de chuva. Por exemplo, no primeiro climograma, mês de fevereiro, choveu em média 200 milímetros. Tá? Mês de maio, choveu em média 50 milímetros. Então, cada mês mostra a quantidade de chuva. E tem uma linha na parte de cima que mostra a temperatura. Por exemplo, no primeiro gráfico, o mês de dezembro, né, se nós verificarmos, choveu em média 27, a média da temperatura foi de 27 graus. Tá? No mês de julho, a temperatura média foi de 22, 23 graus. No mês de janeiro, a temperatura média foi de 27 graus. Tá? Então, voltando, lado esquerdo mede a quantidade de chuva em milímetros, lado direito mede a temperatura em graus Celsius. Na parte de baixo, as letras representam os meses do ano, as barras representam a quantidade de chuvas a cada mês e a linha na parte de cima mostra a temperatura. No primeiro gráfico, eles estão mostrando para nós que chove muito no verão e chove quase nada no inverno. Então, verões chuvosos, invernos secos. Então, vocês vão ver, ó, janeiro, fevereiro, março chove muito, outubro, novembro, dezembro também chove bastante. Só que no mês de junho, julho e agosto não chove praticamente nada, que são os meses de inverno. Então, verões chuvosos, invernos secos. No climograma 2, ao contrário, ó, as chuvas ocorrem de maneira mais acentuada no inverno, enquanto que os verões são menos chuvosos. Qual a temperatura média? A temperatura varia entre 25 e 22 graus no climograma 2. No climograma 3, é muito parecido com o climograma 1. Olhem só, os verões mais chuvosos e os invernos mais secos. A temperatura ela vai variar entre 22 graus e 18 graus. Entre 18 e 22 graus. No climograma 4, as chuvas já estão bem distribuídas. Olha, bem distribuídas durante o ano. Certo? Então, chove de forma quase que igual todos os meses do ano. E a temperatura? A temperatura é mais elevada no verão e menos elevada no inverno. Então, nós estamos classificando cada um desses climogramas. Certo? Obrigado, um bom dia e até a próxima aula.